Por meio desta aula, estamos iniciando um módulo de aulas referente aos conteúdos de Matemática 3. Desta videoaula trataremos o conteúdo sucessão ou sequência. Esse conteúdo faz parte da introdução às progressões aritméticas PA e progressões geométricas PG. O curso será ministrado em pequenas aulas, vídeos de 10 a 15 minutos, tratando a temática da disciplina. Então vamos lá. Primeiramente, vamos ver o que são sequências ou sucessões. A saber, uma sequência ou sucessão é toda a estrutura que temos os termos desencadeados. Por exemplo, observa a tabela abaixo e eu tenho o registro da temperatura do ar durante um período do dia. Primeira medida, segunda medida, terceira medida, quarta medida, quinta medida, sexta medida. E aqui as temperaturas para cada medida, 11, 15, 18, 21, 17, 16. Observe que nós não estamos criando um critério para as temperaturas, apenas fizemos uma sucessão de medidas ou uma sequência de medidas. Os valores de temperatura na ordem que foram dispostos formam o que a gente chama de sequência das medidas durante um certo período do dia. Esses valores são denominados termos da sequência. Por exemplo, a primeira medida é o termo A1, a segunda medida é o termo A2, a terceira medida é o termo A3 e assim sucessivamente até o sexto termo, que seria a última medida aqui dessa temperatura. Bem, vamos chamar de sequência ou sucessão a ideia de termos sucessivos, E esses termos sucessivos a gente poderia pensar assim, temperatura do dia pode ser uma sucessão finita, porque o dia tem 24 horas, então em algum momento essa sequência iria acabar. Mas existem sequências que podem ser infinitas, Situação, por exemplo, em que a gente começa a contar números, é uma sucessão, uma sequência, mas é infinita. Então a representação formal de uma sequência é dada pela expressão aqui, A1, A2, A3 até AN-1 até AN. Observe o seguinte, A1 é o chamado primeiro termo, A2 é o segundo termo e AN é o último ou enésimo termo, ou chamado também enésimo termo. Tá? Isso para um N natural. Vamos aqui a alguns exemplos. Olha aqui, três sequências. A sequência 1, 5, 9, 13. Veja, entre duas parênteses, representa uma sequência de 5 termos. Quem é o primeiro termo? A saber, Vou só colocar aqui a cor azul, Só para lembrar. Aqui eu tenho o primeiro termo e eu tenho o último termo dessa sequência. O nosso primeiro termo seria o A1, seria, vou mudar aqui, simplesmente o termo 1. Enquanto que o nosso último termo é o nosso 1, 2, 3, 4, A4 é 13. O nosso A4 seria tecnicamente o nosso AN para esta sequência. Esta sequência aqui, se você observar a segunda sequência, essa é a primeira, essa é a segunda. Nessa segunda sequência nós temos menos 8, menos 6, menos 4 e vai. 3 pontinhos representam que é uma sequência infinita. Tá? Infinita. O que significa dizer que eu tenho o termo A1, que é menos 8, mas eu não tenho o termo AN. O termo AN, ele não existe, tá certo? Por quê? Porque é infinito. Então, nós não podemos dizer que tem um termo AN. Eu posso contar, já que ela é infinita, até um certo N aí, tá? Eu não especifiquei, posso colocar o N pode ser qualquer número, então o A10, o A15, o A20, seguindo essa sequência. Na terceira sequência, por outro lado, nós temos a sequência raiz de 2, 2, 2 raiz de 2, 4. Observe essa sequência também infinita, onde o A1 dessa sequência aqui é raiz de 2 e o AN, no nosso caso, 1, 2, 3, 4, o A4 é o 4, Esse aqui seria o nosso AN para esta sequência. Então essa é a ideia de sequências e sucessões. Além disso, podemos, para uma sequência, escrever, se possível, o termo geral. Algumas sequências, existe uma lógica para a obtenção dos seus termos. Tem sequências que são sequências chamadas aleatórias, nós não podemos predizer qual é o próximo texto.
Mas sequências que têm uma certa lógica entre os termos, a gente pode colocar que existe uma regra, né, de formação. E essa regra de formação é o que a gente chama de termo geral. Né? A expressão que relaciona a partir do primeiro termo os enésimos termos de uma sequência são apresentados por AN. E esse AN é a maneira que eu escrevo qualquer termo da sequência. Por exemplo, a sequência de números naturais 0, 2, 4, 6, cujo termo geral é 2n menos 2. Como assim? O n representa qualquer termo da sequência. Lembrando, se eu colocar o n igual a 1, não é o n0, não estou colocando os valores da sequência aqui não. Por exemplo, o n é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim vai. Muito bem, então nesse caso, o n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, representa aqui para a gente a ordem na sequência e não o valor. Por exemplo, na nossa sequência, cujo valor n é o primeiro termo, seria 2 vezes 0, né? Coloca assim, primeiro termo, n igual a 1, no caso, então não vou colocar o 0, então seria 2 vezes 1 menos 2, é 0. O segundo termo é o valor aqui, ó, 2, então 2 vezes 2 menos 2, é 2. Aí o terceiro termo, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4, e assim vai. Então eu obtenho o valor de qualquer termo da sequência por essa expressão. Essa expressão aqui é chamada de termo geral da sequência. Olha outro exemplo aqui, a sequência dos números naturais ímpares, 1, 3, 5, 1, 3, eita, aqui é 5, 7, assim vai, tá? Cujo termo geral é a n igual a 2n mais 1, permite obter qualquer valor da sequência. Então, só um detalhe importante aqui, né? Se eu colocar o primeiro termo nessa sequência, o n igual a 1, fica 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, né? Lembrando aqui que eu tenho a partir do zero, não vou colocar o termo zero, não, a partir do zero. Poderia colocar o menos 1 se quiséssemos, por exemplo, aqui, se eu colocar o menos 1 ficaria, se eu coloco 1, 2 vezes 1, 2 menos 1, dá 1, né? Então, seria colocar aqui menos 1, por exemplo, né? Ok? A parte do primeiro. Então, eu posso obter qualquer um desses aqui. Se eu colocar o 1, eu vou ter 2 vezes 1 menos 1, 1. Então, colocar o 2, 4 menos 1, 3, e assim vai. Eu posso obter todos os termos dessa sequência por meio dessa expressão aqui corrigida, tá, gente? Então, é 1, 3, 5, 7, assim vai, é infinito. Observa aqui no exemplo 1, a mesma sequência iniciando em 0, n pertencente a n, a condição é para n, né? É para toda n. Um detalhe importante aqui, né? Eu não vou colocar os termos aqui, eu coloco a ordem do termo. Tem que lembrar que esse n é a ordem do termo e não, eu não vou pegar o valor da sequência e colocar aqui, não, tá? Então, esse é um detalhe importante na hora de fazer as sequências. Vamos então a algumas questões. Por exemplo, aqui, nesse caso, nós temos essa questão. Ó, determinar os 3 primeiros termos da sequência, desta sequência de termo geral. Bem, vamos fazer aqui no PowerPoint, rapidamente esse. Vou pegar esse termo aqui. Vamos escrever lá. Então, a minha sequência, ela será AN igual a 2N, rapidinho, vou mudar aqui novamente, 2n ao quadrado menos 3. Eu quero saber, de acordo com a expressão, qual é os 3 primeiros termos. Então, eu quero aqui determinar os 3 primeiros termos. Então, simplesmente você vai pegar A1, que é o primeiro termo, é colocar 1 no lugar do n. 2 vezes 1 ao quadrado menos 3. Conclusão, 2 vezes 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2, menos 3. Isso aqui é menos 1. A2, 2 vezes 2 ao quadrado menos 3. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4 é 8, menos 3 é 5. E A3,
será 2 vezes 3 ao quadrado menos 3. 3 ao quadrado é 9, vezes 2, 18, menos 3, 15. Então, se eu fosse fazer minha sequência de 3 primeiros termos, seria menos 1, 5, 15, e a minha sequência vai embora. Não sei quantos termos tem, então vou deixar aqui em aberto. Então, essa é a ideia geral, né, para a construção de uma sequência. Ou eu tenho os números, ou eu tenho a o chamado termo geral. Bem, quando queremos encontrar o termo geral a partir dos números, nem sempre é tão simples encontrá-los. Eu tenho que observar algumas particularidades. Por exemplo, se eu partisse vamos encontrar o termo geral. Vou partir da sequência. Vou partir aqui, partindo da sequência. Olha aí, qual é a sequência? Vou pegar uma sequência aqui. É 1, vamos colocar assim, 1, 4, 9, 16, qual é o próximo? 25 e tan, né? E aí eu quero encontrar o termo geral dessa sequência, ou seja, uma maneira de escrever qualquer termo dela. Lembrando que eu não vou escrever o último termo, porque eu estou dizendo que ela é infinita, mas é o termo geral, uma maneira de escrever qualquer termo. A gente pensa assim, olha, o A1 é 1, o A2 é 4, o A3 é 9, e assim vai. Se a gente parar para pensar, qual é a característica desses números? Você pergunta 1, 4, 9. Ora, se olharmos direitinho, temos que ter uma análise mais criteriosa e vemos que o A1 pode ser escrito como 1 ao quadrado, né? O A2 pode ser escrito como 2 ao quadrado. O A3 pode ser escrito como 3 ao quadrado. Então, né, e o A4 pode ser escrito como 4 ao quadrado, que já que o A4 é 16, 4 ao quadrado é 16. Verdade, né? Isso aqui é 1, isso é 4, isso é 9, isso é 16. Então, nesse caso, poderíamos dizer que o AN, ele será, vamos colocar aqui, veja, é n ao quadrado. Pronto, escrevemos o nosso termo geral. É óbvio assim? Não, algumas são mais complexas, mas vamos nater nesse quanto estamos dando apenas as sequências. Como tem muitas sequências completas, vamos ver o conteúdo da próxima aula, que são progressões aritméticas. Então, ficamos por aqui na ideia de sequências e sucessões. Lembrando que temos alguns exercícios a serem resolvidos. Você pode ver, e temos também as questões de solução. Só voltando aqui para vocês, mostrar aqui. Então, temos aqui esses exercícios a serem resolvidos, né? A questão, toda vez que aparecer no material aí, agora é com você deverá responder essas questões. Veja que você vai encontrar os 4 primeiros termos, como só substituindo o n pelos valores 1, 2, 3 e 4. E aqui você tentar fazer essa lei da formação equivalente a essa que eu fiz agora há pouco, né? Aqui eu coloquei a questão resolvida para ver como você chegaria a este valor, certo? Muito bem, então ficamos por aqui. Até a próxima.